Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Dr. Guilherme Teles. Hoje vamos falar de alavancas. Sim, temática que é muito importante para o personal trainer, mas também é uma dor para o aluno de educação física e quer aprender biomecânica, cinesiologia e biomecânica, né? No próximo vídeo eu explico o que é cinesiologia e o que é biomecânica. Mas ele serve as alavancas, né? Como a gente pode utilizar isso na prática? Então, hoje eu venho falar sobre os tipos de alavanca, as variáveis dessa alavanca e aonde elas vão se manifestar no movimento humano. Já você que está assistindo, se você não é inscrito, se inscreve, envie esse vídeo para quem você gostaria que aprendesse também sobre alavancas, quem precisa desse conteúdo. E vamos que vamos para mais uma aula. Compartilhar a tela aqui. Ok, pessoal. Então, o que são as alavancas? As alavancas favorecem a força ou a distância, mas não ambas. O propósito de quê? De vantagem mecânica. Então, pensa numa estrutura que vai multiplicar a força, tá? Só que, dependendo do tipo de alavanca, ela vai multiplicar a força de algumas formas diferentes. O que eu estou querendo dizer? Que as alavancas são do tipo uma máquina simples, utilizadas ali para multiplicar a força sobre o objeto. Então, são constituídas por uma barra rígida, pense, que pode girar sobre um ponto de apoio. Só que a máquina é da mecânica. A gente está falando aqui de biomecânica, em organismos vivos. Então, é o corpo humano. Então, como que a gente transfere esse conhecimento para o corpo humano, para a anatomia, né, do corpo humano? Como que a gente enxerga essa alavanca nas articulações, dos ossos, dos músculos? Então, é a partir daí que a gente tem três tipos de alavanca que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Pra vocês entenderem de uma vez por todas. Então, a alavanca em si, ela é rígida e pode rodar sobre um ponto fixo. Que a gente vai ver quando se aplica uma força. Então, quem que é a alavanca? Se é rígida, é o osso. Então, imagine o osso do nosso corpo como a barra rígida da alavanca. Então, a alavanca em si é o osso, ou seja, são os ossos. Até porque a gente movimenta ossos, né? Até porque a articulação é formada por dois ossos. E as articulações móveis, a gente consegue identificar as alavancas. Então, o primeiro componente da barra rígida, da alavanca, que se movimenta é o osso. Grava aí. Beleza. E o ponto fixo, aonde essa haste, essa barra rígida, esse osso se movimenta, a gente chama de eixo, que são quem? As, as articulações. Então, o eixo é articulação. Até porque a gente tem no eixo, na articulação, movimentos o quê? Angulares. Certo? A gente não mede em graus, 90 graus de joelho, 140 graus, 15 graus, 90 graus de articulação de cotovelo. A gente não orienta assim. Por quê? Porque na articulação, a gente tem esse eixo que faz movimentos angulares. Certo? E além disso, eu tenho quem? A força. Meu braço de força. Por quê? Sem a força, eu não tenho tração, eu não tenho como movimentar essa alavanca, que é o osso. Então, o músculo está inserido aonde? No osso. Justo. Então, a gente tem um braço de força, onde faz com que a alavanca se movimente e rode, que gire o eixo. E, por último, não menos importante, o braço de resistência. Carga. Carga. Peso. Carga. Que deve ser vencida para que se ocorra o movimento. Então, quando a gente tem a força vencendo
o braço de resistência, a gente tem um movimento isotônico concêntrico, certo? Mas quando a resistência vence a força, a gente tem um movimento isotônico excêntrico, não é isso? E quando a gente tem um empate, pensando em jogo, né? Copa do Mundo e tal, isométrico, não é isso? Então, frente a isso, a gente compõe a alavanca. Então, como que essa alavanca é composta? Simples. A gente tem ali um bracinho, né? Ó, uma haste, pensa no osso, que é a alavanca. Essa barra rígida aqui é o osso. O eixo, articulação. Braço de força, reproduzindo um vetor, essa setinha para baixo, vetor de força para baixo, do eixo até o final aqui, nessa região, a gente tem a distância que compõe o braço de força. Então, aqui, basicamente, normalmente no final aqui, onde está a setinha, é a inserção desse músculo. Depois a gente observa isso na prática, mostrando uma região, uma área, uma determinada articulação, com um determinado músculo, para vocês entenderem exatamente. Mas, obviamente, essa distância é da articulação ao ponto de inserção muscular, que a gente denomina braço de força. E o braço de resistência é do eixo, que é a articulação, até o ponto final, que compõe o peso, a carga, né? E essa carga pode ser da haste, né? Do osso, né? Do tamanho do segmento corporal. Então, a alavanca, a barra rígida, representa uma resistência? Sim, de acordo com o tamanho dela, mais ou menos. Quanto maior, maior é o braço de resistência, mais a maior a carga. Só que eu posso, inclusive, ter o meu torque de resistência interno e externo. Ou seja, o interno é o osso e o tamanho do segmento. E o externo? Ponto de aplicação numa resistência externa, obviamente. E aonde ela está sendo aplicada determina o braço de resistência e o quanto isso representa de carga para o braço de força vencer e gerar movimento. Certo? Ok. Diante disso, nós temos três tipos de alavanca. Pessoal, três tipos de alavanca. Alavanca de primeira classe, que a gente denomina interfixa. Alavanca de segunda classe, interresistente. Alavanca de terceira classe, interpotente. Então, alavanca de primeira classe, interfixa. Por que que ela leva o nome de interfixa? Porque o eixo está localizado entre a força e a resistência. Interfixa. Então, ela tem uma organização dessa forma. Então, a gente tem o eixo no meio, entre a força, que a gente representa como o braço de força, como uma parte do músculo, né? A musculatura, e o peso, a carga para ser vencida, a resistência, que está representada com essa caixinha aqui. E quanto mais essa caixinha está distante do eixo, mais pesado, né? Isso cabe ressaltar. E está fazendo força para baixo, então fazendo um vetor de força, né? Torque de força externo para baixo. E, obviamente, a força para ser vencida, para mobilizar essa carga, vai ter que ser para baixo, porque isso aqui é como se fosse uma gangorra. A interfixa é como se fosse uma gangorra e a gente também consegue observar isso no corpo humano. Na verdade, a gente tem que observar isso no corpo humano, certo? Esse exemplo é bem interessante, né? O A e o B. Onde que é mais fácil nessa alavanca interfixa da força vencer a resistência? No A ou no B, né? A gente só observar o quê? O tamanho do braço de resistência. Quanto maior o braço for de resistência, mais pesado. Então, olha o B, como o eixo está aqui, é o tamanho do braço de resistência. Então, esse aqui tem uma desvantagem mecânica. E aqui em cima, o eixo está aqui, olha o tamanho do braço de força. Então, você tem uma vantagem mecânica. Aqui, eu vou estar multiplicando a minha força. Aqui não, aqui a resistência vai estar muito mais difícil. A carga vai estar muito mais difícil porque é o tamanho do braço de resistência, né?
um pouco maior. Beleza. Então, aonde a gente consegue observar a interfixa no corpo humano? Olha aqui. Articulação acanto-occipital, tanto na extensão de pescoço, de cabeça, quanto na flexão de cabeça. Então, na flexão e na extensão cervical, eu tenho a interfixa. Porque o eixo está aqui, tá entre a resistência. Olha, na extensão, a resistência da cabeça aqui, né? Quanto mais a cabeça flat, maior o braço de resistência, então mais pesado para o braço de força, né? Aqui, vencer. Aqui, na outra figura, mesma coisa. O eixo entre a força, né? Que vai produzir uma flexão de cervical e a resistência aqui para ser vencida. Então, quando eu tenho um eixo entre a força, que é o músculo, obviamente, aqui o ECOM, né? Esternocleidomastoide, e a resistência, que no caso é a cabeça, poderia ter um capacete aqui para aumentar a resistência. Seria um toque de resistência externo, tudo bem? Mas não tem. Então, tem só a cabeça. E conforme a posição da cabeça, eu tenho um braço de resistência à distância do meu eixo diferente. Se a cabeça estiver em neutro, a cabeça vai ficar leve. Mas quanto mais a cabeça se movimenta e se distancia e fica com mais tamanho aqui, ó, nessa distância entre o eixo, mais pesada ela fica, tanto em flexão quanto em extensão. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de uma interfixa, uma alavanca interfixa. Alavanca de segunda classe, interresistente. Então, agora não, agora a resistência, o braço de resistência está no meio. O eixo está numa extremidade e o braço de força, que é o músculo, está na outra. Então, tem uma articulação, um peso, a carga, seja ela interna ou externa, certo? E força, que é o meu braço de força, que é justamente o meu músculo que vai produzir, vai contrair e vai tentar vencer a resistência, certo? Tentar. Nem sempre ele consegue. Pô, quantas vezes, né? Enfim. E aí, onde é o exemplo? Olha ali. Então, se a gente tem a articulação dos dedos aqui, tarso metatarsais, né? Aqui nos pés. Eu tenho a resistência do corpo, né? Vindo aqui bem centralizado, então peso corporal todo, se for pensar a resistência interna, né? O torque de resistência interna. E o braço de força, que são os gastrocnêmios e o sólio, né? O tríceps sural aqui, inseridos aqui no tendão calcâneo, e fazendo a flexão plantar. Então, nesse caso, a flexão plantar é um exemplo de interresistente. Só que observem a flexão plantar com o pé no solo, ou seja, em cadeia fechada, porque em cadeia aberta normalmente você não consegue fazer esse movimento com os dedos, você acaba fazendo direto com o tornozelo. Então, observar essa questão de ser o eixo aqui, nos pés, para a resistência ficar entre a força e o eixo. Esse é o exemplo clássico de interresistência. Essa, obviamente, é muito potente. É uma articulação, uma alavanca que produz muita força. Por quê? Porque a força, o braço de força é maior do que o braço de resistência. Se a gente for fazer aqui um desenho, né? Eu não desenho bem, tá? Eu não desenho bem. Mas se fosse fazer um desenho aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou traçar meu braço de força está aqui, ó, até o meu eixo, certo? Esse é o braço de força. E o meu braço de resistência estaria mais ou menos, né, se fosse centralizar ele, mais ou menos aqui. Então, meu braço de força é maior do que o meu braço de resistência, ou seja, eu tenho uma vantagem mecânica aqui, tá? E essa vantagem mecânica meio que multiplica a minha força, tá? Esse é bem legal, né? É bem interessante esse ponto de vista. Beleza. E aí eu não apaguei a parada aqui e eu fiz, né, besteira. Beleza, apaguei para ficar bonitinho. Agora, por último, o braço, a alavanca de terceira classe. Interpotente. Caraca, mano. Olha, interpotente. Interpotente, a força está entre a resistência, a carga, o braço de resistência, e o eixo. Então, onde a gente encontra isso? Opa! Articulação do cotovelo. Então, aqui o merunar, aqui, né, basicamente, radionar, mas o merunar, principalmente, fazendo flexão de cotovelo, um bíceps aqui, braquial, né, duas porções, né, duas
duas origens, né? O bíceps braquial, inserido na tuberosidade do rádio, no rádio, obviamente. Então, a inserção dele é onde o ponto onde eu tenho o meu braço de força, que eu meço até o eixo, e o meu braço de resistência que vai do eixo até o final do segmento. Então, aqui você já observa que a interpotente ela tem uma certa desvantagem mecânica. E tudo bem. Esse é a alavanca biomecânica. Não tem como mudar isso. São os tipos de alavanca. E, obviamente, algumas articulações vão ter alavancas que multiplicam a força, e isso acaba tendo um impacto, geração de força maior, e outros que, obviamente, vão ter aí esse comportamento e, óbvio, vai ter desvantagem, tá? E não vão conseguir mobilizar, por exemplo, a mesma quantidade de carga mecânica que outras articulações que têm outros tipos de alavanca. Isso favorecendo a produção ali, mobilização de cargas, tá? Então, uma flexão de cotovelo é um exemplo clássico de interpotente, onde, ó, força está entre eixo e resistência. Aí, obviamente, eu poderia, né, normalmente, quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente posiciona a resistência na extremidade, a gente segura, né, a resistência, um halter, uma barra, um cabo, né, um pegador, a gente acaba posicionando aqui, né, e isso acaba distanciando bem do eixo, isso tornando ali uma carga mais difícil de ser mobilizada por estar mais distante do eixo. Obviamente, se eu colocasse a mesma carga de 10 quilos na metade desse braço, iria reduzir, né? Quase pela metade essa carga. Então, isso aqui se representaria 10 quilos, aqui 5 quilos. Existem também fórmulas que a gente pode discutir mais à frente, né, em outros vídeos, para mostrar essa variação de acordo com o posicionamento do braço de resistência frente às alavancas. Isso é legal. Não vejo grande importância em cálculos, mas é importante saber que isso acontece, de acordo com o posicionamento. Quanto mais distante do eixo, mais pesado, né, é aquela carga para que a força, que é o músculo, gere tensão suficiente para mobilizar e movimentar aquela articulação. Então, a, nosso vídeo abordou os três tipos, o que é alavanca, para que serve a alavanca, como funciona no corpo humano, os tipos de alavanca. Então, quem assistiu até o final, não deixa de se inscrever, enviar esse vídeo para quem você gostaria que assistisse para aprender a biomecânica, cinesiologia, né, conteúdos que são de alta aplicabilidade prática no contexto do personal trainer, mas também no fisioterapeuta que estuda cinesiologia e biomecânica. E até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.